Pessoal, lembra de uma foto que eu postei pequeno, vencendo um câncer? Pois é, ela me trouxe um feedback enorme. E então, a partir disso, eu decidi contar um pouco mais da minha jornada até aqui. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, profissional da área de educação física e personal trainer. E em 2019, eu fui considerado o melhor personal trainer do Brasil pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer. O meu foco de trabalho hoje é transformar a vida do paciente oncológico e seus familiares através do movimento. E para eu continuar contando um pouco mais dessa jornada que eu tive até aqui, eu vou precisar voltar no ano de 1988. Esse foi um ano muito marcante na minha vida. Eu fui diagnosticado com um câncer muito raro. Não tinha tratamento aqui no Brasil. Então, os médicos daqui propuseram que eu fosse para os Estados Unidos no maior centro de tratamento oncológico do mundo, que é em Houston. Eu dou graças a Deus por ter nascido numa família que me deu condição de ir para lá, para poder brigar pela minha vida. E foi muito importante para mim estar lá. Na literatura até então, haviam sido diagnosticados 7 pessoas com esse tipo de câncer. Esse câncer era um linfoma das novas células beta. E o meu foi de cabeça e pescoço. Muito raro. E das 7 pessoas, eu fui o único sobrevivente. O único a ficar curado. O meu tratamento ele foi experimental. Ou seja, eu tive que tomar altas dosagens de medicamento de 2 maneiras, bem complexas. Uma, de uma maneira tradicional, que é a quimioterapia venosa. E a outra, eu tive que tomar medicamento diretamente na coluna. E, cara, para uma criança de 6 anos, isso doía muito. Mas foi assim que se deu o processo. Durante esse tratamento, eu morei 8 meses seguidos nos Estados Unidos. Ele foi continuamente feito durante esses 8 meses. E depois, para completar 2 anos de tratamento, eu fiquei indo e voltando nos Estados Unidos durante 1 ano e 4 meses. O que foi diferente desse processo no meu tratamento foi a maneira com que a minha mãe conduziu o tratamento juntamente com os médicos. O que aconteceu? Além dessa superdosagem que eu tomei, a minha mãe fazia me movimentar. Eu era uma criança sedenta por atividade física. Pensa no seu filho hoje em casa, com 2 anos, 3, 4 anos, querendo se movimentar, fazer tudo. Pois é, minha mãe não quis me impedir de ser criança. E foi o grande sucesso do tratamento, o movimento. As outras pessoas não se movimentaram. Elas ficavam quietas, porque até então as pessoas achavam, os médicos e a grande literatura, achavam que era melhor ficar quieto, para poupar energia e para fazer com que ela fosse revertida no tratamento, para poder aguentar a pressão do tratamento. Mas o movimento ele foi muito importante na minha vida. E minha mãe me fazia praticar atividade física diariamente com meu irmão, saindo para jogar bola. E ela foi muito sábia naquela época. E eu acreditei naquela questão da intuição materna. E foi o que me ajudou a ficar vivo até hoje. Durante todo esse processo que eu vivi na minha infância, que não foi comum ao menino de 6 anos, eu praticava essa atividade física. E vendo as dores das pessoas que estavam ao meu lado dentro do hospital, eu decidi que eu queria ajudar essas pessoas a passar por aquilo de uma maneira mais tranquila, como eu estava passando. Porque eu olhava e via o sofrimento nas pessoas, eu via medo. Então eu queria que as pessoas não estivessem passando pelo que eu estava passando. E foi graças a essa situação que eu me expus na infância, que eu decidi investir numa carreira. E eu fiquei na dúvida no começo qual carreira seguir, o que eu vou fazer, qual a profissão que eu vou escolher, se era médico ou se era profissional de educação física. Eu fiquei olhando aquilo e resgatando meu passado, e eu vi os médicos passando no corredor e eu falei, cara, não é para mim. Eu não quero tratar de doente. O que me salvou foi o movimento, foi viver, foi buscar o sentido da vida. Então, eu optei por fazer educação física. Em 2001, eu ingressei na Faculdade de Educação Física no Centro Universitário de Belo Horizonte. Em 2005,
voltando e resgatando o meu passado, eu quis entender melhor a relação entre atividade física e câncer. E eu fiz uma pesquisa experimental, onde eu peguei animais que tinham tumor e coloquei eles para movimentar e fazer atividade física. Eu fiz atividade moderada com esses animais. E foi uma surpresa enorme para mim e para os meus orientadores, que a resposta foi incrivelmente positiva. Os animais que treinavam, o que acontecia com eles? Eles fortaleciam o seu sistema imunológico, melhorava a eficiência do combate ao tumor, e esse tumor ele estava muito menor no seu tamanho e no seu volume comparado com quem não fazia exercício algum. Então esse resultado para mim foi surpreendente. E esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Em 2006 eu ingressei na especialização no próprio Centro Universitário de Belo Horizonte. E eu continuei desenvolvendo esse projeto de atividade física e câncer juntamente com esses orientadores que acreditaram nesse trabalho. E em 2009 eu consegui publicar esse trabalho numa das maiores revistas de circulação científica na área de educação física e patologias, que chama Journal Applied Physiology. E foi muito especial para mim, porque depois desse tempo, várias revistas científicas importantíssimas, as mais renomadas do mundo, começaram a citar o meu trabalho como um dos pioneiros em mostrar a eficiência da atividade moderada no tratamento de pacientes oncológicos. Em 2010, eu ingressei no mestrado e eu decidi entender a fisiologia humana, como que o nosso corpo se comporta, sem nada, simplesmente para entender os seus mecanismos normais. Em 2012, eu, um pouco perdido e querendo poder atuar na vida das pessoas, eu decidi investir num estúdio de personal trainer juntamente com mais 4 amigos. Porque eu queria aplicar tudo aquilo que eu aprendi na teoria na prática. E essa foi a solução. Abrir esse estúdio de personal trainer e começar a impactar diretamente a vida dessas pessoas através de tudo aquilo que eu aprendi. Juntamente com a abertura do estúdio em 2012, eu dei prosseguimento também no meu doutorado. E eu finalizei ele em 2015. E sabe aquele jargão utilizado hoje em dia? O raio não cai no mesmo lugar? Pois é, 2015, no ano do meu casamento, uma coisa muito importante para mim, momento de extrema felicidade, 2 meses antes do meu casamento, a minha mãe foi diagnosticada com um câncer muito agressivo de ovário. Ela teve 11 pontos de metástase. E ela me deu a notícia e perguntou para mim, filho, como que eu posso fazer para passar por isso? Como que você pode me ajudar com o que você aprendeu? Eu falei para minha mãe, mãe, eu não sou médico. A gente tem que ir para um lugar que te dê oportunidade de brigar pela sua vida, que foi Houston, e a gente tinha a possibilidade de ir para lá de novo. E além disso, eu falei, mãe, você lembra daquele trabalho que eu fiz lá na minha graduação? Pois é, eu vou aplicar ele em você na prática. E eu nunca deixei de estudar ao longo desse tempo todo a paixão que era oncologia e exercício. Então eu pude aplicar tudo na minha mãe e ver os resultados excepcionais que ela teve. Ela tinha 11 pontos de metástases, as pessoas já estavam desacreditando na vida dela, queriam só dar conforto para ela poder passar. Mas o que a gente fez foi brigar pela vida dela. E ela começou a fazer o tratamento 1 mês antes do meu casamento. E sabe o que aconteceu? Juntamente com o exercício que a gente começou a direcionar juntamente com a quimioterapia, ela entrou maravilhosa no meu casamento. E as pessoas olhavam para ela e nem sabiam que ela estava doente, que ela estava doente. Ela estava transmitindo e irradiando uma alegria incrível. E foi muito especial para mim ter minha mãe no casamento, porque era um sonho que ela tinha. Então foi muito especial para mim ter minha mãe. E a gente desenvolveu esse trabalho ao longo do ano de 2016 também. E depois de desenvolver esse trabalho com a minha mãe, várias pessoas chegaram a mim, me procurando pelos resultados positivos, por ter transformado a vida da minha mãe. E foi assim que eu atendi várias pessoas. Pessoas que tiveram a oportunidade de estar vivo hoje. Pessoas que já passaram.
mas que eu levei uma mensagem e que eu ajudei a elas a passar por esse momento com qualidade de vida e alegria, e me tornar o melhor amigo delas em determinados momentos. Em 2017, um outro ano muito especial para mim, que foi o ano que eu descobri que eu ia ser pai, minha esposa, mais uma vez, sabe? Pedi a música no Fantástico, entendeu? 3 gols, eu, minha mãe e minha esposa. Minha esposa com câncer de mama na gravidez. 7 meses de gravidez foi diagnosticada com câncer de mama. E olha só, olha o destino. Minha mãe teve uma recidiva novamente, na mesma época em que minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. E elas pediram a minha ajuda novamente. E eu falei com elas assim, eu tô com vocês até o fim. Eu vou. E eu vou entregar a vida para vocês, que é isso que eu posso fazer. Eu posso levar minha energia. Olhem para mim, eu sou uma esperança que vocês têm que ter como exemplo, porque eu vivenciei e eu venci. E ter uma pessoa extremamente positiva do lado fazem diferença. E com conhecimento, para poder passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. Foi então que as duas iniciaram os tratamentos novamente. A minha mãe novamente, a minha esposa, o tratamento. Com o movimento e com a quimioterapia. E os resultados, cara, podem falar que é sorte, podem falar que é Deus. Eu acredito muito em Deus, mas também tem um trabalho muito especial sendo desenvolvido para tocar e ressignificar a vida dessas pessoas. E eu consegui fazer isso com as pessoas mais importantes da minha vida. A minha mãe e a minha esposa. Hoje o meu filho, que passou por uma quimioterapia dentro da barriga junto com a minha esposa, tá ótimo, tá voando. E ele é um movimento puro. Ele adora se movimentar. E vencer isso pela 3ª vez foi especial e mostrou que esse é o meu propósito de vida. Cuidar e dar atenção para as pessoas e fazer com que elas tenham uma experiência positiva nesse momento mais difícil de vencer o câncer e batalhar pela sua vida. Preciso respirar um pouquinho, né? Durante esse ano de 2017, eu fui convidado também para palestrar em vários eventos de nutrição oncológica, de clínicas oncológicas, de faculdades, para mostrar o tão importante que é o meu trabalho na vida das pessoas e como que eu posso influenciar elas de uma maneira positiva. E eu palestrei em vários lugares. Eu palestrei em Brasília, palestrei em São Paulo, palestrei em Passa Quatro, cidades do interior de Minas. E foi muito especial poder tocar cada uma dessas pessoas com a mensagem que eu tenho que passar. Que movimento é vida. E em 2019, eu decidi investir na minha carreira de novo, porque eu estava estagnado. Mesmo fazendo um trabalho que as pessoas julgavam ser especial, eu queria mais. Eu ficava acomodado e ficava triste com isso, porque eu não sou uma pessoa acomodada. E eu decidi investir na minha carreira. E foi quando um aluno de estúdio, um cara especial na minha vida, o Dr. José Neto, foi um cara que me tirou da minha zona de conforto. Me chamou para fazer um curso completamente diferente da minha área. E eu decidi investir em ganho de autoridade, porque eu queria escrever um livro sobre a minha história, porque as pessoas falavam que a minha história podia ajudar outras pessoas. E foi isso que eu decidi fazer. Eu fui para São Paulo, investi nisso, e fui atrás do meu sonho de escrever um livro. Nesse curso de ganho de autoridade, eu encontrei com um outro grande amigo da profissão, Juliano Esperança. E ele é um membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer. E ele foi o cara, eu tenho uma gratidão enorme por ele, foi o cara que me incentivou a entrar para concorrer ao prêmio de melhor personal trainer do ano de 2019. E foi especial, porque foram várias etapas onde eu tive que me desafiar e quebrar várias barreiras que eu tinha dificuldade comigo mesmo. E o que aconteceu? Em 28 de setembro de 2019, concorrendo com pessoas especialíssimas, foram mais de 120 grandes profissionais da área de educação física, eu fui considerado por eles o melhor personal trainer do Brasil. Foi um dos ápices da minha carreira. Só que eu não paro por aí. Eu sonho muito alto. E o meu sonho não é eu me tornar o melhor, é eu levar o melhor para as pessoas.
Então, eu quero compartilhar com vocês ainda os sonhos que eu tenho para viver, que são pessoais e profissionais. Eu já estou palestrando e esse é um dos grandes sonhos, se não um dos maiores deles. Eu tenho vontade de levar a minha história para o TEDx, que é aquela palestra que várias pessoas veem ela ao longo do tempo, onde você tem 18 minutos para poder contar a sua história. É um sonho. E, além disso, eu estou trabalhando em projetos sociais no Rio de Janeiro, na Casa Ronald McDonald's. Poder levar a minha expertise para pessoas que não têm condição. Eu tenho certeza que esse é o propósito que eu tenho na minha vida. Ajudar as pessoas e fazer com que elas tenham sempre esperança, fé e vontade de viver. Através do movimento, claro. Também tenho vontade de colocar o meu trabalho e a minha metodologia nas grandes clínicas de oncologia do Brasil e de Belo Horizonte também. Além disso, o meu sonho pessoal, eu quero me tornar um Ironman. Porque se eu venci um câncer, eu acho que eu tenho condições e eu vou batalhar muito, porque eu sou um cara muito resiliente para conquistar os meus sonhos. E eu tenho certeza que em breve eu estarei compartilhando com vocês a realização desse Ironman. E o que eu quero passar para vocês é que eu vou estar sempre junto com as pessoas que quiserem a minha ajuda, o meu auxílio. Eu quero mostrar para vocês o quão bela é a educação física na vida das pessoas e que ela pode gerar tanto vida quanto qualidade de vida e trazer esperança nesse momento de dificuldade. Eu quero fechar com vocês como é uma frase que me representa muito e representa o que eu faço pelo meu paciente ou pela pessoa que destina a sua saúde a mim é difícil vencer alguém que não desiste nunca. E eu não desisti da minha vida, e as pessoas que me atribuírem essa confiança, eu não vou desistir delas em momento algum. Se você gostou muito dessa história e acha que ela pode transformar a vida das pessoas, compartilha ela para mim, por favor. Vai fazer um bem e eu vou ter um enorme prazer em ajudar vocês, sempre. Muito obrigado.